Olá, estudantes, boa tarde. Esse vídeo tem o objetivo de ajudar vocês a esclarecer um pouco as dúvidas que vocês tiveram na última aula. Porque nós trabalhamos na última aula sobre equações e nessas equações nós tínhamos termos que eram frações. E eu percebi que muitos de vocês, apesar de ter lá o quiz, ter passado o vídeo, o texto para vocês lerem, vocês ainda ficaram em dificuldade em lembrar alguns conceitos das frações. Claro que não são todos, né? Esses assuntos vocês estudaram lá no 6º ano, no 5º ano também. Então, eu vou lembrar alguns desses conceitos e a gente vai fazer alguns exemplos de equações para que vocês tirem um pouco dessas dúvidas, ok? Então, o primeiro conceito que nós devemos lembrar é sobre frações equivalentes, porque tudo que você vai ver a partir de agora tem a ver com essas frações equivalentes. Então, a primeira coisa, fração, ela tem a ver com a divisão do todo em partes iguais. Então, eu posso, por exemplo, pegar um aglomerado de pessoas, muitas pessoas, vão colocar aí 1000 pessoas, e dividir em pequenos grupos com a mesma quantidade. Isso também representa uma fração. Eu também posso pegar partes de um todo, isso também representa uma fração. Então, eu posso ter aqui, na sala do 8º e do 9º ano, tem 23 estudantes. E 8 estão com dificuldade. Então, aí eu tenho uma fração, 8 23avos. Então, é a parte de um todo. Então, lembrando isso, as frações equivalentes, elas não fogem muito desse conceito. Por quê? Aqui eu coloquei para vocês no quadro duas frações. No caso, duas representações de uma fração. Aqui eu dividi, eu tenho uma figura que ela está dividida em 6 partes iguais, aparentemente, né? Porque eu não sei desenhar muito bem, você já sabe. E embaixo eu tenho uma outra figura também, só que agora ela está dividida em 3 partes iguais. Vocês podem representar esse desenho através de uma fração. Ela está dividida em 6 partes iguais e eu estou utilizando somente 2 dessas partes. Então, a fração é exatamente 2/6. Então, você deve lembrar que o denominador representa a quantidade de partes que foi dividido o nosso todo, o nosso inteiro, e o numerador representa quantas partes eu estou utilizando. Na outra figura, eu dividi ela em 3 partes iguais e eu estou usando somente uma. Então, a fração é exatamente 1/3. E o que acontece, Breno? O que isso tem a ver com fração equivalente? Percebe-se que o quê? Apesar das duas frações terem escritas diferentes, elas representam a mesma parte do todo, ou seja, representam a mesma quantidade. Porque, por exemplo, 2/6 e 1/3 nesse caso, eles representam a mesma quantidade do todo, porque as figuras estão do mesmo tamanho. E o que eu utilizei, as duas partes que eu utilizei na primeira é exatamente igual a uma parte que eu utilizei no segundo desenho. Então, toda fração equivalente, ela é exatamente equivalente porque ela representa a mesma parte do todo, a mesma quantidade. Só que ela está dividida em mais partes ou em menos partes. Nesse caso, aqui eu dividi o desenho em 3 partes iguais. Lá na primeira fração, eu dividi em 6 partes iguais, mas não quer dizer que elas não representem a mesma parte do todo, ok? Então, o que acontece? Mas, Brenda, como é que eu posso encontrar outras frações equivalentes? Existe uma forma muito útil de você fazer isso. Basta você multiplicar a sua fração por um número natural, multiplicando o numerador e o denominador por esse número natural. Como assim, Brenda? Imagine a fração 1/3, como a gente já acabou de fazer. Eu quero multiplicar essa fração 1/3 pelo número natural 2. Então, eu vou multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador, todos por 2. Então, 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 2, 6. Encontrei uma fração equivalente. E observe que ela já está no quadro. Eu posso encontrar outra fração equivalente? Sim, eu vou multiplicar 1/3 novamente, só que agora por 3. Então, eu tenho que multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador por 3. Então, 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 3, 9. Encontrei novamente
uma outra fração equivalente. E eu posso fazer isso com outros números. Eu posso multiplicar por 8, por 10, por 20, por 100. Então, as frações equivalentes, elas são infinitas. Desde que esse número que você esteja multiplicando seja exatamente o mesmo número pelo numerador e pelo denominador. Eu não posso simplesmente, por exemplo, no numerador multiplicar por 2 e no denominador multiplicar por 3. Isso não vai me dar uma fração equivalente, ok? E então eu já sei que eu posso encontrar aí infinitas frações equivalentes. A mesma coisa é 2/6. Eu posso encontrar 2/6. Se eu multiplicar 2/6 por 2, eu vou encontrar a fração equivalente 4/12. Se eu multiplicar a fração 2/6 por 3, já troquei os pincéis, eu vou encontrar 6/18. Então, existem várias aí frações equivalentes que eu posso fazer, ok? Mas o que isso tem a ver com o que a gente está trabalhando? Esse é o conceito principal. Então, fração equivalente é quando eu multiplico uma fração por um número natural, tanto no numerador quanto no denominador. Isso vai me resultar no quê? Numa fração que representa a mesma quantidade, a mesma parte do todo. Então, vamos lembrar agora o que tem a ver isso com as nossas adições. Então, imagine assim, que você foi ali numa pizzaria, agora tem a pizza metro, né? Então, vamos imaginar aqui que é a pizza metro. E aí, você comeu 1/4 da pizza. E seu colega comeu exatamente 1/5 da pizza. Nós não podemos dizer que 1/4 e 1/5 são frações equivalentes, exatamente porque elas foram divididas em quantidades diferentes, né? Em partes diferentes, mas elas não representam a mesma parte do todo. Se você pegar uma pizza de 8 pedaços e dividir, pegar ali 1/4, é diferente de você pegar 1/5 dessa mesma pizza. Então, elas representam partes diferentes do nosso todo. Então, imagine que eu quero, então, somar, ou seja, eu quero descobrir quanto vocês comeram no total. Então, eu preciso somar essas duas frações. O que acontece? Quando nós temos aí denominadores diferentes, vocês sabem que nós temos que igualar esses denominadores. Ou seja, eu tenho que encontrar frações equivalentes a 1/4 e a 1/5, sendo que essas frações equivalentes têm que ter o mesmo denominador. Porque quando a gente tem o mesmo denominador, fica muito fácil fazer essas operações. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos colocar 2/6 mais 1/6. Fica fácil fazer essa parte. Por quê? Eu conservo o meu denominador porque a minha pizza ela vai continuar ali dividida em 6 pedaços e eu somo as partes que foram utilizadas, que no caso foram 3. Então, quando nós temos denominadores iguais, nós conservamos o nosso denominador e operamos apenas com o numerador. Agora, quando as nossas frações são com denominadores diferentes, isso não dá para fazer. Então, por isso que nós precisamos igualar os denominadores. Então, primeiro passo. Abrindo, então, eu tenho que encontrar frações equivalentes a 1/4 e a 1/5, e essas frações elas têm que ter o mesmo denominador. O que você poderia fazer? Abrindo, eu poderia vir aqui 1/4 e 1/5 e ir multiplicando até encontrar essas duas frações. Poderia fazer isso? Poderia. Então, a gente pode fazer aqui. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter o quê? 2/8. Se eu multiplicar por 2, 1/5, eu vou ter o quê? 2/10. Se eu multiplicar por, por 3, 1/4, eu vou ter 3/12. Ok? Se eu multiplicar aqui por 3, eu vou ter 3/15. Se eu multiplicar aqui por 4, eu vou ter 4/16. Se eu multiplicar aqui por 4, eu vou ter 4/20. E se eu multiplicar aqui por 5, eu vou ter 5/30.
20avos. Então, o que acontece? Encontrei duas frações equivalentes onde elas têm o mesmo denominador? Sim. Encontrei 4 20avos e aqui eu encontrei 5 20avos. Então, eu poderia só substituir 1/4 mais 1/5 é a mesma coisa que 5 20avos mais 4 20avos. Isso vai me dar o quê? Mesmo denominador, eu vou repetir. 5 mais 4, 9. Então, 1/4 mais 1/5 é a mesma coisa que 5 20avos mais 4 20avos. Por quê? Porque 5 20avos representa exatamente a mesma parte do todo que 1/4. E 4 20avos representa a mesma parte do todo que 1/5. Então, eles dois somados juntos vai ter o quê? 9 20avos. Mas, Brenda, isso aqui não é muito complicado eu ter que fazer um por um até encontrar? Existe um método mais fácil que é chamado de mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Então, o MMC também tem essa mesma ideia. Por quê? Porque você descobre um menor múltiplo entre 4 e 5. Ou seja, o primeiro resultado na tabuada que é igual entre 4 e 5. Então, se a gente for fazer o MMC, deixa eu apagar. Então, eu vou ter o MMC de quem? Quem que a gente quer que tenha denominadores iguais? 4 e 5. Então, eu vou fazer o MMC de 4 e 5. Então, 4 e 5. Eu vou dividir por quem? Pelos números primos. 2, 3, 5, 7. Aqueles que dividem somente por 1 e por ele mesmo. Então, dividindo por 2, 4 dividido por 2, 2. 5 não dá um valor inteiro. Então, eu vou repetir. 2 ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 5 não divide por 2, porque não dá um valor inteiro. Então, aqui eu repito. Agora, 5 dividido por 5. Cheguei exatamente no 1, que é o objetivo. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu encontrei o mesmo denominador que antes. Então, os novos denominadores serão exatamente 20. Aí eu pergunto para você, eu estou encontrando uma fração equivalente que vai ter denominador 20. Lembra que para encontrar uma fração equivalente significa que você multiplicou por um número natural? Então eu pergunto para você, que número natural que a fração 1/4, tanto no numerador quanto no denominador, foi multiplicada para chegar a denominador 20? Você sabe que para o denominador ser 20, você multiplicou por 5. A mesma coisa aqui. Para esse denominador chegar a 20, o denominador multiplicou por quanto? Por 4. Se eu multipliquei o denominador por 5, lembra que eu falei com vocês que se eu multiplicasse o denominador, o que eu tinha que fazer com o numerador? Multiplicar também. Então, multiplicar por 5. E aqui eu multiplicar por 4. Então, 1 vezes 5 equivale a quanto? 5. 4 vezes 5, 20. 5 20avos. 5 vezes 4, 20. E 1 vezes 4, 4. Chegamos ao mesmo resultado, 9 20avos. Então, não passa de apenas uma troca por frações equivalentes. Bora lá um outro exemplo, utilizando também a ideia de frações equivalentes. Só que agora nós estamos usando a operação de subtração. Então, eu tenho 3 12avos e estou subtraindo por 4 20avos. E o que acontece? Nós vamos usar a mesma ideia. Agora que nós sabemos que tem um método mais fácil, que é o MMC, a gente não vai ficar procurando aí uma por uma fração equivalente, ok? Então, ou você pode pensar, por exemplo, qual é o primeiro múltiplo comum entre 12 e 20. Você pode pensar e descobrir. Ou senão você pode fazer o MMC de 12 e 20, ok? Fica a seu critério. Eu acho mais fácil pensar, que às vezes está tão óbvio. Se você fizer aí 12 e 20, por exemplo, nós podemos dividir aí por 2. 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. Tá por 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. 5.
Aí eu vou dividir por 3, que vai dar 1. Repito o 5, porque não dá o valor inteiro. E divido por 5. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Encontrei aí, então, o denominador comum entre essas duas frações, que nós queremos frações equivalentes. Então, os nossos novos denominadores serão exatamente 60. Então, para lembrar do que eu falei, se nós estamos encontrando frações equivalentes, significa que nós multiplicamos as frações anteriores por um número natural. Então, eu tenho 12. Para chegar a 60, eu multipliquei por quanto? Só pode ser por 5. Porque 12 vezes 5 é exatamente 60. Eu tenho 20. Para chegar a 60, eu multipliquei por quanto? Somente por 3. Porque 20 vezes 3 é 60. Então, se o meu denominador multiplicou por 5, o que eu tenho que fazer no numerador? Multiplicar por 5 também. Se o meu denominador multiplicou por 3 na segunda fração, a mesma coisa eu vou fazer no numerador dele. Então, 3 vezes 5, 15. É o novo numerador. 12 vezes 5, 60. Encontrei uma fração equivalente. 4 vezes 3, 12. 20 vezes 3, 60. Encontrei outra fração equivalente. E agora, com os denominadores iguais, eu posso operar. Vou repetir o meu denominador, 60, e 15 menos 2, 3. Então, eu tenho 3 60avos e ainda dá para a gente simplificar essa fração. Eu posso dividir essa fração por quem? Por 3. Ó, dividido por 3 aí, eu vou encontrar exatamente 1, porque 3 dividido por 3 é 1, e 60 dividido por 3, 20. 20avos. Aí você pode falar, mas Brenda, eu aprendi de forma diferente, viu? Eu aprendi daquele jeito, que divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É a mesma coisa, gente, porque olha só, vamos pensar. Você tem um novo denominador 60. O que você fazia antes? Você pegava 60 e dividia por quanto? Por 12. 60 dividido por 12 vai dar quanto? 5. E o que você fazia? Multiplicava o 5 por quem? Pelo numerador. 5 vezes 3, 15. Olha o 15 aqui. Então é a mesma coisa. Você pode continuar fazendo desse jeito ou você pode simplesmente ir multiplicando cada termo, tá bom? Dúvidas?